Fala, beleza? Tudo certo? Meu nome é Vinícius Borges, eu já fui aprovado em Medicina USP agora 3 vezes, acabou de sair o resultado. E eu também fiz as outras provas paulistas esse ano, todas elas exceto a Unicamp, porque eu fui cabaço e perdi o prazo de inscrição. E saiu também no mesmo dia da prova da FUVEST, o resultado da prova da FAMERP, da FAMERP não, da FAMEMA. E foi no mesmo dia, por aquela valente coisa, eu fui aprovado 3ª vez em Medicina USP agora pela FUVEST. E acabou que eu nem gravei o vídeo sobre a FAMEMA aqui, nem falei nada sobre esse vestibular, mas é uma prova muito interessante para você que está prestando medicina. Todo mundo que presta aqui FUVEST, Unicamp para medicina tem a tendência de prestar também as bancas VUNESP. Então eu vou contar para vocês como foi meu desempenho, estou com desempenho aqui e estou com um novo cenário aqui atrás. Trouxe essa estante aqui, tem que povoar ela ainda, pô, com um monte de coisa. Vou colocar um monte de coisa aí, mapa mundi, globo terrestre, não sei o que lá. Botar uma samambaia aí também, botar um dinossauro. Conta aí nos comentários depois o que eu posso colocar aí que tem algum simbolismo de preparação, perfeito? E seguinte, vamos direto pro tema do vídeo aqui, prova da FAMERP. Eu fiz ela na quarta-feira anterior à prova da primeira fase da FUVEST, não sabia em nada sobre como funcionava, já tinha feito uma prova antes da VUNESP, que era a prova da Unesp primeira fase, mas eu não sabia como funcionava, cheguei na prova no seco, secaço, sem saber como funciona. E essa prova, para quem não está lembrado de como é que é o esquema dela, é um dia só. A maior parte das provas aqui de São Paulo são 2 ou pelo menos 3 dias, né? Como, por exemplo, a FUVEST são 3 dias de prova, a Unicamp também, a Unesp também, a FAMERP e a Unifesp são 2 dias, para a Unifesp também considera o Enem, então são no total 4 dias de prova. A FAMEMA é diferente, porque é um dia só e é resolver o negócio ali mesmo e acabou, beleza? E a prova tem um padrão que é o seguinte, são 40 questões fechadas, depois 10 questões abertas de biologia e química, se eu não estou enganado, eu acho que não tem física, e uma redação, tudo isso no intervalo de 5 horas, tem que fazer muito rápido. E vou contar para vocês como foi meu enredo fazendo essa prova. Como eu falei para vocês, eu não sabia muito sobre como funcionava, a primeira vez, nunca tinha feito um simulado, e eu cheguei lá para fazer. O Pedro Vitor, que era o meu colega que estava fazendo as provas aqui, se vocês voltarem atrás de alguns vídeos, fez a prova junto comigo. Ele me falou assim: Vinícius, faz um negócio rápido pra caramba, não dá tempo de fazer brincadeira, porque senão você vai perder tempo e não vai conseguir resolver a questão. Não vai conseguir resolver todas as questões, não vai conseguir terminar a prova. E cara, eu cheguei na prova, comecei a fazer rápido pra caramba. Pum! Terminei as 40 questões bem rápido, depois eu fui para as 10 questões abertas e depois fiz a redação. Fiz a redação por último, porque eu estava meio com preguiça de fazer a redação naquela prova. E aí eu fiz a redação no pelo lá, acabou que não ficou tão apertado, consegui sair com 15 minutos de antecedência, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que foi o meu resultado, perfeito? Deixa eu colocar aqui na minha tela para você entender como que foi aqui a disposição de erros e acertos. Vamos lá. Vamos lá aqui direto para as discursivas aqui. Nas discursivas, eram questões de química e de biologia também, valia 4 pontos cada parte, né? Então 4 pontos para química, 4 para biologia. No total, eu acertei 3 de 4 nas duas provas, tanto em química quanto em biologia. Dá para ver aqui na vista de prova a cacetada de questões aqui, eu acho que a prova 1, que é a prova discursiva. Dá para ver aqui questão por questão, da questão 1 até a questão 10, como que foi o negócio. Eu acho, sinceramente, que eu perdi ponto nessa questão aqui, na questão 8. Eu não lembro exatamente como é que era a questão, eu teria que ler aqui para ver, mas eu acho que eu viajei. Nessa da sucessão ecológica eu viajei pra caramba também, que perguntava qual que era o tipo de sucessão ecológica que eu coloquei, que era, sei lá, uma sucessão completa. Acho que a resposta era uma sucessão primária, eu não tinha esse conhecimento específico. E também na parte de química eu vacilei em alguma coisa aqui, não sei o exato qual foi, onde que eu errei aqui. Na verdade eu sei sim, na verdade eu acabei de lembrar em qual parte eu errei. Aqui nessa parte de química, inclusive a questão 2 não está disponível aqui. Eu lembro que eu errei uma questão de química aqui porque eu não lembrava o que acontecia quando você tem uma radiação beta sendo emitida. Então na hora da prova, cara, eu tava um tempão sem estudar esse assunto, tinha mais de um ano que eu estudava. E, cara, eu esqueci que na radiação beta, quando acontece a emissão de raios beta, acontece que a massa permanece a mesma e aumenta 1 no número de prótons. Eu esqueci completamente disso, porque na verdade um nêutron se transforma em um próton, né, na emissão beta. Cara, esqueci completamente disso. Fiz uma cagada, acho que foi nessa questão inclusive que está aparecendo aqui. Fiz uma cagada. Eu acho que os pontos que eu perdi na prova discursiva foram em função disso, perfeito? Na prova objetiva, por outro lado, eu peguei aqui 37 de 40. Eu errei 3 questões aqui. Não sei o exato, não lembro o exato quais foram, mas é uma prova que, se você não chegar perto de gabaritar, meu caro, irmão, você tá muito lascado, velho. Você vai ver aqui pelo meu desempenho, eu até mandei bem em comparação com a média dos candidatos aqui, ó, a média foi 4.5 aqui, 27 na prova fechada, eu até mandei bem, mas minha colocação foi lá embaixo. Apesar de que nessa prova, a lista de espera roda muito, porque a maior parte das pessoas que passam em medicina na USP, medicina Unicamp, medicina Unesp, acabam fazendo a FAMEMA também, passam, mas deixam a vaga lá. Então, mesmo eu acertando
6 de 8, 75% nas questões discursivas e 37 de 40 nas questões fechadas, e mandando aqui uma redação 10.2 de 11, o meu desempenho não foi tão bom nessa prova. Eu não cheguei muito perto da classificação na ampla concorrência. Então, aqui, se você for ver o resultado final, na classificação geral eu fiquei em 1.000 e cacetada na classificação na minha modalidade, eu fiquei em 14, e eu não sei exatamente se deu para passar ou não. Na verdade, eu pouco me importo com isso. Eu não vou cursar medicina, de fato, minha preocupação não é com o meu desempenho aqui, mas sim entender como é que funciona a prova e como você pode se preparar. Então, voltando para isso aqui, voltando para como foi a prova e tal, como você pode se preparar, nessa prova em específico, cara, é questão de tempo. Você tem que estar treinado para fazer a prova muito rápido, treinado para resolver ela muito rápido e principalmente resolver com qualidade. As questões geralmente da VUNESP, da segunda fase, elas são conteudíssimas, mano. É direto, pum! Se você não sabe o conteúdo, você vai errar. Então, chegar muito forte no conteúdo e principalmente tem um padrão que se repete. Por exemplo, nas provas VUNESP, todas de português, tem pelo menos uma questão lá, essencialmente sobre vocabulário. Então, eles colocam um texto lá e colocam algumas palavras que são próximas até do dia a dia, mas a gente não utiliza muito. Um dissimulado, um enfadonho, umas palavras assim que você até já viu uma vez na sua vida, mas você não sabe qual que é o real significado, talvez. E se você não tiver esse vocabulário um pouco mais rebuscado, cara, errou a questão. É batata. A questão da VUNESP sempre tem isso. E as provas da VUNESP, de fato, elas têm um padrão muito repetitivo. A prova desse ano aqui, da FAMEMA, ela repetiu algumas questões do ano anterior, depois eu cheguei para analisar e fazer essa análise. Cara, tinha muita questão parecida e principalmente ela repete muito entre uma prova e outra. Entre a FAMEMA e a FAMEP repete muita coisa, entre a Unesp e a Unifesp repete muita coisa. Eu lembro que depois que eu fiz essa questão aqui de radioatividade, que eu errei, da radiação beta, caiu uma questão bem parecida depois em uma outra prova, acho que foi na FAMERP ou então na Unifesp. Então, os raciocínios são parecidos. E principalmente para a segunda fase tem que estar muito afiado no conteúdo. Eu até julgo que na parte de biologia e talvez na parte de química, alguma dessas provas, na segunda fase, o nível conteudista ele é mais alto do que a FUVEST e a Unicamp. Então, aquele aluno que sabe aquele detalhe mínimo, ele é mais valorizado aqui nessas provas do que o aluno da FUVEST. Tem que ter uma racionalidade um pouco mais envolvida em termos críticos, especialmente na Unicamp. A Unicamp cobra muito essa criticidade em relação ao conteúdo. Então, a preparação para as bancas VUNESP é meio manjada. E aqui na mentoria a gente tem alguns alunos que estão se preparando para a banca VUNESP e a gente faz toda essa análise para saber exatamente quais são os pontos específicos da preparação que tem mais potencial de evolução. Então, o aluno que chega aqui para estudar com a banca VUNESP, ele sabe exatamente quais são os detalhes específicos de cada assunto que ele tem potencial de aprender que vai cair na prova dele. Vou dar um exemplo para vocês aqui e mostrar desse aluno aqui, o Murilo. Ele está aqui se preparando especificamente para a prova da FAMERP, que é parecida com a prova da FAMEMA, só que com 2 dias, um volume maior de questões, mas a estrutura essencialmente é a mesma, o modelo de redação é o mesmo. E, cara, as metas dele já foram quase que cumpridas aqui, mas ele tem o planejamento dele, por exemplo, aqui na parte de atmosfera, todo voltado para o conteúdo da VUNESP. Então, ele vai saber que a leitura de climogramas, que aparece ali a relação entre a precipitação e a temperatura, sempre cai, é a batata, a gente já fez essa análise, e ele vai direcionar o estudo dele para isso. Então, se você está pensando em prestar a FAMEMA no próximo ano, ou então prestar a FAMERP, a Unifesp, essas provas que eu fiz, cara, você tem que ter um estudo direcionado. A preparação é muito diferente de uma preparação para o Enem, muito diferente de uma preparação para uma outra paulista como a FUVEST para a Unicamp. Então, um estudo direcionado vai fazer todo sentido para você chegar treinado para a hora da prova e ficar um especialista nessa banca, perfeito? Então, se você quer ter preparação de alto desempenho, clica no link aí na descrição, você vai responder o formulário e eu vou te direcionar ao longo do estudo. Você vai ter um mentor que passou em medicina USP 3 vezes para te direcionar, perfeito? Seguinte, conta aí nos comentários se você fez a FAMERP, como que foi, FAMEMA, como que foi seu desempenho, e vi uma galerinha lá no Instagram que passou, tem a galerinha que eu resenho lá há um tempo já que eu conheci depois das provas. Então conta aí como que foi o seu desempenho, se você prestou a prova e principalmente quais são suas impressões em relação a essa prova, em relação às outras VUNESP que você faz. Tamo junto, até a próxima, valeu irmão!